programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, um programa tradicional aí nas noites de Friburgo, levando informações sobre saúde em todos os aspectos da saúde humana. E vocês que são pessoas que gostam de assistir esse nosso programa já se acostumaram em que cada semana a gente traz aqui um profissional de uma área, né? Recentemente trouxemos o Dr. Rodrigo Barros, um urologista que agora se dedica à área da sexualidade humana. Trouxemos colegas da ortopedia, da cirurgia geral, com o Dr. Karim falando do tratamento cirúrgico, né? E trouxemos também recentemente o Dr. Frederico Castro, que trabalha com acupuntura, e vocês viram que técnica tão boa, tão suave e milenar, né? E até hoje continua ajudando muita gente. Depois desse programa com o Dr. Frederico, inclusive, algumas pessoas que eu encontrei ficaram curiosas, porque não sabiam que tínhamos aqui um profissional com formação ampla, com cursos de extensão nessa área da acupuntura e que a acupuntura pode ajudar em muitas doenças. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o acompanhamento da mulher durante a gestação e o acompanhamento dessa mulher durante o parto, né? Mensalmente nós acreditamos que aqui em Friburgo nós tenhamos próximo de 300 partos nos dois hospitais, o São Lucas e o Hospital Unimed, e na nossa maternidade municipal. Se nós somarmos tudo isso, devemos chegar em acima de 250, às vezes mais, enfim, é uma média bastante próxima de 300 partos. E se discute muito o que é melhor, se é o parto operatório, se é o parto normal, se é o parto vaginal. Mas também existem outros profissionais envolvidos no acompanhamento. Em breve me comunicou um amigo que foi a um congresso de obstetrícia que talvez tenhamos até a participação dos fisioterapeutas nessa assistência à mãe através de técnicas de relaxamento da musculatura abdominal, da musculatura lombar e até mesmo durante o parto, porque à medida que o tempo passa, as coisas vão modificando muito. No início, nós tínhamos apenas as parteiras, né, que eram as tias, eram as vizinhas, e hoje você já tem até hospitais para o parto. Eu vou receber aqui hoje uma jovem que do Rio de Janeiro se mudou para Friburgo, que é a Natália Mello. A Natália exerce um trabalho que se chama doula. Doula é um título que se dá a uma pessoa que faz uma série de trabalhos de acompanhamento à mulher grávida e vai ao hospital, acompanha e ajuda. Então eu vou conversar com a Natália, primeiramente sobre o que é ser uma doula. Natália, boa noite. Boa noite, doutor Norberto. Natália está aqui já em Friburgo há quanto tempo? 5 ou 6 meses? 6 meses. 6 meses. E você já está até ajudando a 2 gestantes, né? Verdade. Que você me falou. Natália, o que é que vem a ser, assim, do ponto de vista prático, uma doula? Doutor Norberto, a doula é uma acompanhante profissional de parto. Nós ajudamos a mulher desde que ela se descobre grávida até o momento do parto e muitas vezes no pós-parto, a entender as mudanças que estão ocorrendo no seu corpo, a conseguir levar a gravidez de uma forma mais saudável emocionalmente. Nós explicamos, instruímos essa mulher na melhor forma dela ter o seu filho, né? Se ela quer um parto normal, se ela quer uma cesariana, o nosso trabalho é oferecer apoio, seja qual for a escolha dessa mulher. Quer dizer, a escolha fica sempre sendo da gestante e você então, de acordo com a escolha que ela te diga, eu quero isso ou aquilo, você vai procurar ajudá-la a seguir até o fim
né? Esse termo doula, o que quer dizer isso? Tem uma tradução? Não, na verdade, doula vem das antigas. Antigamente, as parteiras, elas eram divididas, né? Tinha a parteira que apoiava, tinha a parteira que amparava o bebê. Então, a doula, ela é exatamente a mulher que serve. Ela está ali para apoiar, amparar fisicamente, né? E emocionalmente a mulher que está em trabalho de parto. Então, o nosso trabalho, ele vai, além do apoio físico, vai ao apoio emocional, o motivacional é muito importante, porque hoje a mulher se distanciou muito da sua feminilidade, ela tem medo do parto. Nós temos muito medo do parto, porque o parto virou um acontecimento que os filmes, as novelas mostram como uma coisa sofrida, né? As mulheres não podem muitas vezes gritar porque atrapalha a outra gestante que está do lado. Então, a mulher fica contida, fica com medo, e isso pode levar a mulher a preferir a via cirúrgica. Porém, quando a gente mostra para a mulher que o parto normal, ele não precisa ser sofrido, né? Ele pode ser um parto mais natural, mais humanizado, a gente vai falar depois dessa diferença, e ele pode ser um momento sublime para a mulher. Então, o nosso trabalho, ele é motivacional, emocional, físico e principalmente tentando resgatar no interior dessa gestante a vontade de colocar seu filho ao mundo, é lógico, com o auxílio de um médico obstetra ou de uma enfermeira obstetra, de uma obstetriz, mas ela própria sentir seu filho nascer sem necessidade de tantas intervenções. O tempo muda e tudo muda, né? Hoje a mulher, ela deixa, ou mesmo que ela não queira, a vida leva a fazer com que ela só possa ter o seu filho depois dos 35, 36. Hoje, há pouco tempo, fiz um parto de gêmeos numa senhora que era a primeira gravidez e aos 44 anos. Você vê, ela trabalhou, estudou, ela construiu a sua vida e quando ela abriu os olhos, ficou apavorada, mas eu ainda não tive os filhos. Há muitos e muitos anos atrás era comum, ainda hoje nós temos aqui na nossa maternidade, meninas de 14, 15, 16 anos com aquela gravidez não programada, né? Mas não é a maioria das mulheres hoje, elas estudam, ela casa, ela tenta encontrar um espaço na sociedade, ela tem uma luta enorme para ter um espaço no mercado de trabalho, então tudo isso também levou a uma mudança nos hábitos, né? Antigamente a mulher tinha 6, 7 filhos, isso aí na década de 40 até 50, a média de filhos por uma mulher brasileira é em torno de 6 filhos, hoje caiu para 1,5 filho, ou seja, nem 2, né? Então é muito comum a gente vê aquela mulher que deixa para ter o seu filho e vai ter aos 35, 36 anos ou mais e às vezes quer um filho só. Então tudo isso vai gerando mudanças nos hábitos, né? Numa época, como você falou, das parteiras, nós temos nos interiores mulheres que ajudam ao parto. Você não tem regiões do Brasil onde não chega um médico, não tem nem como chegar um avião, não há onde parar, a não ser no Rio, né? Mas então, me diga uma coisa, Natália, por que você se interessou por esse trabalho? Por que você não quis ser uma outra coisa e resolveu ser doula? Ou você tem uma outra especialização? Tenho outra ocupação também, trabalho na área de treinamento, área corporativa, enfim, não tem absolutamente nada a ver com o trabalho de doula, exatamente. Mas eu engravidei. E eu quis muito ter um parto normal. E quando eu me deparei com a dificuldade que seria ter um parto normal, então eu tive que estudar muito, entender o processo, buscar profissionais que estivessem enquadrados com a minha vontade de ter o parto. E eu consegui. Eu pari numa casa de parto lá no Rio, que é do SUS, né? É gratuita. E foi um parto muito bom, foi um parto maravilhoso. Eu tive o apoio de uma doula
que foi para minha casa, quando eu comecei o trabalho de parto, começaram as contrações, ela foi para minha casa, me fez massagem, me fez carinho, me motivou, passava uns óleozinhos na minha lombar, e naquela hora que a gente já estava assim, já não aguento mais de dor, ela estava contando as contrações, então vamos para a casa de parto. Chegando na casa de parto, eu já estava com dilatação total e pedi a posição porque o nosso corpo pede a melhor posição. Eu pedi a banqueta, só que eu sou muito grande, então a banqueta ficou muito baixinha e me deram um cavalinho de parto, se você conhece, que aparece uma bicicleta ergométrica, né? Eu sentei na bicicleta, né, no cavalinho de parto, e ali eu fiquei durante 20 minutos. Eu não fiz força, eu não precisei fazer nenhum tipo de puxo dirigido por parte das profissionais. As profissionais sentaram atrás de mim no chão, apenas esperando, e eu senti a minha filha nascendo sem que eu precisasse ser tocada, sem que eu precisasse ser manipulada de nenhuma forma, empurrada ou fizesse algum tipo de manobra. E foi a sensação mais maravilhosa da minha vida. Eu digo que foi um orgasmo, porque a ocitocina natural, ela trabalha junto com a serotonina. E aí o ambiente ajuda, foi um ambiente escuro. Se você estiver num lugar adequado. Exatamente, um ambiente escurinho, ninguém falando, todo mundo só esperando. E aí eu consegui me conectar, a gente entra na partolândia, como a gente fala, que parece um transe. É uma partolândia, eu consegui me conectar, minha filha saiu. No mesmo momento ela veio para o meu peito. O cordão umbilical só foi cortado 1 hora depois, porque é bom que ele pare de pulsar, né? Não tem problema nenhum de ficar o máximo de tempo que pode, até a placenta sair. Ali mesmo ela mamou na primeira hora de vida, não teve nenhum tipo de intervenção desnecessária na minha filha, né? Como colírio, como coisas que não tem, a gente já sabe que não tem necessidade. E aí eu falei, eu quero fazer isso por outras mulheres, porque muito do meu empoderamento veio através da minha doula, que me ajudou, informou, né? Durante toda a gestação, me passou o maior número de informações possíveis e me ajudou lá naquele momento de segurar minha mão, de me dar água, de me oferecer comida, de me fazer massagem e de me motivar. Eu tinha o pai da minha filha junto comigo, me acompanhando, mas o acompanhante que não sabe muito bem o que está acontecendo, o acompanhante de primeira viagem, ele fica um pouco perdido. E um homem nessa hora é um estranho no ninho, né? Exatamente. Quase. Meus amigos, nós estamos aí conversando sobre o trabalho de doula aqui com a Natália Mello, e antes de nós terminarmos esse primeiro bloco, eu queria que vocês vissem aí a técnica que está revolucionando o sorriso de muita gente que vocês já até conhecem, o nosso amigo Pardo aí. Você conhece o Skin Consent? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Cano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso com pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá, o seu sonho nós vamos tornar realidade. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução.
os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado, tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade, aparelhos discretos que combinam com você, acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra, inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Bom, estamos aí conversando com a Natália, que faz um trabalho de doula, como ela mesma já nos informou. A doula é a pessoa que apoia, que ajuda, que acompanha a grávida. Realmente a grávida precisa de muito apoio e muitas vezes nos dias de hoje a grávida mora numa cidade onde não tem a sua família, ou ela não tem uma família próxima, entra em trabalho de parto, enfim. A gravidez realmente é um momento muito especial, muito delicado. Como eu conversei com vocês e a Natália no início aqui do primeiro bloco, mudou muito o perfil da mulher no mundo todo. Hoje a mulher trabalha e concorre com o homem em igualdade de condições em todas as profissões. Na medicina já temos um número maior de mulheres, na magistratura, delegados de polícia, as mulheres já estão quase que superando os homens, enfim, isso é uma coisa natural, né? Mas a mulher, para se preparar tanto, ela não pode ficar tendo filhos muito cedo, porque as crianças precisam da mãe. Imagina uma mulher que está aí no meio de uma faculdade engravida, olha a luta que ela vai ter para cuidar da família, cuidar dessa criança e ainda terminar uma faculdade. Não é tão fácil. E isso vai mudando, inclusive, os hábitos e a idade e o número de filhos, né? Hoje, como eu disse, o Brasil está se igualando a países europeus no número de filhos por mulher. Há países europeus hoje que praticam um sistema de estímulo financeiro aos casais, ajudando a manter aquela criança, não sei por quantos anos, dando uma série de vantagens para a mãe, para o pai, porque as populações desses países estão diminuindo. E isso aí, então, cria um problema até da sobrevivência da nação. Agora a Natália vai falar para nós um pouco, eu vou deixar ela à vontade aqui, essa questão do entendimento, né? O que o parto normal, o parto vaginal, o parto natural, o parto humanizado, esses conceitos, né? De apoio à mãe na hora do parto. Então eu queria que você, Natália, falasse um pouco sobre isso, né? O que é um parto natural, o que é um parto humanizado, o que não humaniza, o que ajuda, o que atrapalha, né? Sim, o parto normal é todo parto vaginal, né? O bebê nasce pela vagina e não de forma cirúrgica pelo abdômen. Só que nem todo parto normal é natural e nem todo parto normal é humanizado. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês entenderem um pouco de como ocorreu essa diferença. Há muitos anos atrás, né, cerca de 100 anos atrás, a gente ainda tinha o parto em casa com parteiras. Sim. O parto virou um evento médico, né? Então o parto saiu da residência e foi para os hospitais. Medicalizou-se um pouco demais esse parto, porque algumas crianças tinham realmente mais dificuldade em nascer, houveram problemas para a mulher conseguir o parto. A posição que antes era muito mais fisiológica, ela passou a ser a posição de litotomia, que é a posição de pernas para cima. Isso dificulta muito a saída do bebê. Então começou-se a usar fórceps
para abrir a passagem para o bebê sair, para puxar. Começou a se usar o corte na região do períneo, entendendo que a mulher precisa daquele corte. Algumas manobras, como por exemplo a manobra de Christeller, que é empurrar aqui hoje a barriga. Nem se pode mais fazer porque as novas técnicas proíbem, né? Então esse parto ele ficou muito com muita intervenção, né? E o parto, quanto mais o profissional intervém, mais difícil é para a mulher, mais sofrido é para a mulher, porque a gente lida aí com a violência obstétrica. Qualquer procedimento que seja feito contra a vontade da mulher, sem o consentimento da mulher, é considerado violência obstétrica. Então, se a mulher chega no hospital pedindo para parir de cócoras na banqueta e o profissional diz que, não, eu só faço parto se você deitar na maca, ele está sendo violento com essa parturiente, porque a parturiente está sendo impedida de facilitar a saída do seu bebê através do próprio corpo. Então, o uso de ocitocina sintética rotineiramente acontece muito também, que é colocar o sorinho na veia para ajudar nas contrações. A ocitocina está entre os medicamentos mais perigosos do mundo se usados de forma incorreta. Ela tem que ser usada na necessidade. Na necessidade. Você pega uma paciente com um quadro de pouca contração, contrações insuficientes, ou aquelas contrações que contrariam aquele gradiente de Braxton Hicks, começa em cima e vai, ela pode ajudar nesses casos, mas em outros ela realmente pode iatrogenizar, né? Isso. Pode causar uma má oxigenação, né? Mas eu acredito que tudo isso vai mudando à medida que a gente vai evoluindo. Por exemplo, hoje, poucos hospitais no Brasil, não sei fora do Brasil, mas poucos hospitais aqui têm esses dispositivos que ajudem, como você falou, o cavaletezinho, o banquinho. Mesmo maternidades grandes do Rio, eu trabalhei, por exemplo, na Carmela Dutra, no Rio, que é uma das maiores maternidades, 3 ou 4 anos. Bom, muitos anos isso, não tinha nada disso, né? Mas eu acredito realmente que a posição, por exemplo, de cócoras seja muito mais fisiológica para o parto. No entanto, você vê, todas as maternidades e hospitais que a gente vai visitar não dispõem de camas adequadas, mesmo na Europa. Não tem, são as camas comuns com aquelas perneiras, né? Onde eles permitem até que a gestante faça os esforços ou fique de cócoras para ajudar. Mas é preciso mudar muito, né? Você tem uma indústria que produz maquinário hospitalar que não ainda começou a produzir dispositivos que a mulher possa ficar de cócoras, que ela tenha como se apoiar, né? Verdade. E isso precisa mudar, inclusive, a cultura dessas grandes empresas, né? Sim, na verdade, a Rede Cegonha, né, hoje o SUS, ele preconiza o atendimento humanizado. Eles agora introduziram aqui, me parece, na maternidade. Sim. Tem uma colega nossa, que inclusive teve aqui, a Marina, uma obstetra, ela trouxe essa noção, eles parece que estão começando a colocar aqui esse trabalho da Rede Cegonha. Você já entrou em contato com ele? Já então. Tenho contato na maternidade. É uma mudança realmente, como o senhor falou, cultural. Cultural. Porque hoje a gente entende que o sistema do médico obstetra estar sempre disponível para atender o parto não é necessário. Não, e é impossível. É impossível. Você está no meio de um consultório lotado, você vai largar 20 pessoas. Então, utilizar como referência o sistema dos Estados Unidos, que a mulher chega em trabalho de parto e a enfermeira especializada em obstetrícia atende o parto. Se houver uma complicação, chama-se o médico. É importantíssimo que ele esteja... A gente que, inclusive, precisa começar a estimular a formação da enfermeira obstetriz, porque nós temos, você conta no dedo, a nossa secretária de saúde aqui, eu não a conheço pessoalmente, mas me disseram que ela tem a formação de enfermeira obstetriz. Suzane, sim, conheço. Eu conheço de nome. Acaba de chegar na cidade. Está aqui há pouco tempo. Então, você imagina, se nós tivéssemos uma quantidade de enfermeiras com essa formação, seria uma benção, né?
Porque a mulher, você diz, olha, vamos fazer seu pré-natal, você entrou em trabalho de parto, vai para o hospital. Sim. Chega lá, você terá aquela enfermeira que vai fazer a recepção da paciente e se ela notar alguma coisa, ela tem lá o treinamento para monitorizar o feto, para fazer uma cardiotocografia, enfim, esses procedimentos que ajudam muito, né? E aí ela está tudo bem, não tem problema, mas ela percebe que há uma alteração nociva. Sim. Então ela pode mudar o rumo das coisas, não podemos mais esperar aqui, porque está havendo um sofrimento. Claro, fetal. Até porque a cesárea ela existe para salvar vidas, ela é importantíssima. A gente não pode deixar de pensar nisso, porque se não é a cesárea, realmente pode falecer a mulher, pode falecer o bebê. Sim, antigamente, aquela história, por várias razões. Nós tínhamos o parto em casa, mas o número de óbitos fetais era muito grande. E também não tinha pré-natal. Não tínhamos então não dava para saber diagnosticar antes. Mas a gente tinha perdas fetais por broncoaspiração de secreções, que não se percebia, que não se via, aquilo gerava pneumonias, enfim, eram tantos problemas e realmente o número de óbitos fetais era muito grande. E não havia também assistência, né? Hoje você pega um feto que nasceu com um problema, a mãe, por exemplo, durante a gestação teve uma infecção urinária, uma infecção dental, uma coisa, hoje a gente tem comprovações. Eu até convidei um dentista que está fazendo um trabalho muito bonito na prefeitura de Bom Jardim, a respeito da relação entre focos dentários e infecções intrauterinas, ruptura prematura de bolsa, partos prematuros, isso é uma realidade, né? E quanta gente por aí que tem uma infecção urinária subclínica, não percebe, o bebê já nasce com a infecção. Você vê, é muito problema. Inclusive, a infecção urinária ela é uma das grandes causas do parto prematuro. E é a infecção mais comum na gestante. Muito comum. A mais comum, porque o útero muda a posição dos ureteres. Mas, Natália, então agora você fala um pouco, você começou a falar, fala do que é o conceito do parto humanizado. O parto humanizado, ele leva em consideração o protagonismo da parturiente. Quando a mulher ela tem ciência do que está acontecendo com o seu corpo e ela tem direito de optar por alguns procedimentos, pela melhor posição que ela quer para o parto. Ela pode escolher, inclusive, onde ela se sente mais segura para ter o seu parto. Não é que parto humanizado tenha que ser em casa ou tem que ser na água, não. Pode ser, sim, mas não pode ser no hospital também. Se essa mulher se sente segura no hospital, ela pode parir no hospital de forma humanizada. E ele pode vir a ter intervenções? Pode, porque se a intervenção for necessária, ela tem que existir. A intervenção existe para isso. Mas a grande sacada do parto humanizado é que realmente só se intervém se houver necessidade. Né? Se essa mulher pedir uma analgesia, por exemplo, ela tem direito à analgesia. Né? Se ela quer ficar de 4 apoios, ela tem direito a ficar de 4 apoios. Ela pode exigir que não seja feito a ocitocina de rotina na veia. Ela pode pedir que não seja feito a ruptura artificial da bolsa, porque o bebê pode nascer na bolsa e isso não é problema nenhum. Então, a mulher que busca o parto humanizado, normalmente ela estuda muito. A gente estuda artigos científicos de obstetrícia mesmo, para poder se atualizar e poder até mesmo conversar com o médico a respeito, conversar com a obstetriz, com a enfermeira a respeito do que a gente quer, do que a gente deseja para o nosso corpo. O parto humanizado, ele pode ter alguma intervenção ou ele pode ser natural. Como eu falei no primeiro bloco, o meu parto foi totalmente natural, porque eu não tive nenhuma intervenção. Então, além de ser humanizado, o meu parto foi natural, humanizado, natural, porque eu não tive intervenção. Perfeito. Então, todos eles são normais, são vaginais, mas nem todo normal é humanizado, mas todo humanizado é normal. Nos partos que você acompanhou, que você ajudou, participou, você percebeu se a dor era um incômodo muito grande para algumas mulheres, por exemplo, aquelas mulheres de menor tamanho físico, com a pelve menor e às vezes com feto maior.
a dor chegava a causar um incômodo? Houve alguma que achou que a dor estava sendo assim um sofrimento, que aquilo estava sendo um incômodo? Não, você sabe que a dor ela existe, né? A gente não engana, a gente nunca vai enganar a gestante e falar, não vai doer, vai ser tranquilo. Não, a dor ela existe. Mas quando a nossa cabeça está preparada para essa dor, é diferente, porque a gente sabe que a dor está vindo para colocar o nosso bebê no mundo. E se a gente não tem intervenção, porque a ocitocina na veia, ela faz doer o triplo. Né? Se a gente não tem intervenção, o nosso corpo mesmo consegue lidar com a dor, porque vem a serotonina junto. Então, ao mesmo tempo que vem a dor, ela vem e ela vai. Durante a contração, a dor vem forte, depois ela ameniza. Então, a gente consegue descansar. É coisa passageira, é rápida. Exatamente, né? A gente consegue descansar. E já no momento do expulsivo, quando a dor é mais intensa, a gente chama que é o momento que a mulher, ela falta coragem, né? Normalmente ela fala, pelo amor de Deus, uma cesárea. E aí que a gente que sabe que ela não quer, né? Que ela quer parir, e aí a gente vai pegar na mão dela e você consegue, já está no final, vamos lá, é contigo agora. Então, esse apoio, essa motivação, né? É muito importante. Dói a beça. E não tem, é um pouco de mito essa questão do quadril estreito, quadril largo. Na verdade, toda mulher ela vai dilatar, todo quadril vai abrir para o bebê sair. E é lógico que bebês acima de 5 quilos existe a indicação, né, da cirurgia, mas hoje a gente lida com bebê de 3 quilos e pouco, é a média, né? A média é pequena. A gente tem partos de 4 quilos até partos normais, mas muitas vezes com prejuízos na parte genital para a mãe, às vezes com ruptura de ânus, essas coisas que podem acontecer e que depois é um problema para o resto da vida, né? Mas realmente, isso aí seria o ideal, né? Eu acredito que o número de partos normais no mundo seja infinitamente superior ao de partos operatórios. Se você for pelos interiores aí do planeta, né? Só no Brasil, quantas cidades aí que você não tem nem hospital, né? Cidades pequenas, municípios de acesso quase impossível, né? Eu tenho uma amiga que agora ela está na África, trabalhando lá no Médicos Sem Fronteira, mas ela me contou que durante um tempo ela viajou pelo interior do Brasil e em projetos do Ministério da Saúde, e havia lugares que para chegar eram 4 ou 5 dias, né, de barco. E então era uma coisa assim que só quem às vezes prestava alguma assistência eram navios da Marinha, mas esses navios passavam lá 2 vezes por ano, né? Então era uma coisa extremamente difícil o acesso daquela gente à saúde. Mas em relação ao parto, eu acredito que no futuro nós teremos mudanças assim muito boas no serviço de assistência. Acredito que vai mudar tanto que nós não entenderemos, nós que estamos hoje, como não fazíamos isso antes, né? Nós estamos aqui, meus amigos, conversando com a Natália. A Natália é uma doula, ela já explicou o que é ser doula, falamos um pouco sobre parto humanizado, enfim. Ela citou algumas experiências dela e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para o terceiro bloco. Até já! Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. E ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A
Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí de volta, meus amigos, para o terceiro e último bloco do nosso programa, conversando com a Natália. Natália chegou a Friburgo, tem mais ou menos 6 meses, ela veio do Rio de Janeiro e ela pretende desenvolver aqui em Friburgo a sua função, o seu trabalho como doula. E como ela mesma explicou e nós falamos, a doula é uma pessoa que tem uma função de apoio, de orientação, ela faz um trabalho educativo, né, junto à mulher grávida, mostrando o que é a gravidez, como é que vai terminar a gravidez. E o parto, na verdade, biblicamente falando, ele sempre foi associado à dor e ao sofrimento, né? E as avós, por exemplo, que tiveram muitos partos difíceis, às vezes sem nenhuma ajuda, sem nenhuma assistência, né? Elas passam, às vezes, para as netas, ou até para as filhas, né? Ah, o parto é isso, o parto é aquilo. E muitas vezes o parto fica carregado de um peso que ele, na verdade, não tem. Porque é um momento em que a mulher é ela mesma, pode ter gente do lado, mas a dor é dela, não é do acompanhante, não é do médico, não é da enfermeira. O esforço, o medo, vamos dizer assim, a preocupação com essa criança que vai nascer, se é perfeita, se não, se vai nascer bem, se vai ter alguma sequela de um parto demorado, tudo isso passa na cabeça da mulher na hora do parto e até durante a gravidez. E nós que estamos à sua volta, podemos falar, mas não podemos tirar da mente dela esses medos, esses temores. Podemos ajudar, mas cada um tem o seu momento, né? E o momento do parto é um momento único em que a pessoa está ali, ela que tem que fazer, né? A gente pode ajudar, dar apoio. Mas comenta um pouco, Natália, de como o sistema hoje, na sua opinião, pode ajudar ou atrapalhar a assistência, né? Hoje a gente tem, na minha opinião, muito poucas casas de parto. Essa casa de parto onde você teve o seu bebê é onde? É no Rio? É a casa de parto Davi Capistrano Filho, que fica na zona oeste do Rio, em Realengo. Realengo. Ela ainda existe, está lá. Existe há 13 anos. 13 anos, né? E é um lugar maravilhoso. A gente tem lá no Rio, eu nunca fui, mas já ouvi falar, eu não sei se ainda existe, uma maternidade que levou o nome de uma atriz muito querida brasileira, Leila Diniz. Eu não sei se existe essa maternidade. Existe. E lá se desenvolve o trabalho de parto e o máximo que possível o parto vaginal, né? Sim, sim. A Leila Diniz, ela faz um trabalho de humanização, mas tem também a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, que fica no centro da cidade, que é digamos assim, a referência do Rio em humanização. Interessante. Você já foi lá, conheceu? Sim, sim. Inclusive já acompanhei partos na Maria Amélia. Tem muitas mulheres da Serra que descem para parir na Maria Amélia. Conheço muitas mulheres que pegaram a estrada em trabalho de parto para parir na Maria Amélia, porque acompanhadas e muito bem instruídas, lógico, porque entendem que lá é um lugar muito aconchegante, muito acolhedor e respeitoso, né? E o sistema, doutor... E essa maternidade, ela é pública? Pública. Pública, né? Todas essas, tanto a Casa de Parto quanto a Leila Diniz, a Maria Amélia são públicas. Mas na verdade, esse é o modelo melhor de assistência. É a mulher esperar o trabalho de parto e ir para a maternidade, seja ela uma maternidade pública ou uma maternidade particular. Só que no caso das maternidades particulares, essa engrenagem não funciona muito bem. Porque a mulher... Você não tem equipes, né, de plantão ali disponíveis. Exatamente. A maioria não tem.
Exatamente. A mulher faz o pré-natal com o seu ginecologista obstetra, ela tem confiança no seu obstetra e ela quer ter o seu bebê com aquele obstetra. Só que o senhor deve saber melhor disso do que eu, o plano de saúde não paga bem, na verdade paga muito mal pela disponibilidade desse profissional de estar disponível para essa mulher 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque muitas vezes, você que já passou pelo parto normal e sabe muito bem, às vezes a mulher inicia um trabalho de parto, os pródromos, aqueles inícios, às 7 horas da manhã de um sábado e esse bebê vai nascer às 7 da noite do domingo. É verdade. Como é que você vai deslocar um pediatra, um médico, um anestesista? Porque tem que ter uma equipe que fique disponível para essa pessoa 2 dias quase, né? Pois e é muito tempo. Então, assim, o sistema hoje no Brasil, ele não ajuda. Então, por isso que hoje, no particular, nos planos de saúde, 90% das mulheres acabam na cesariana. E no serviço público, que já foi muito menos, hoje já está acima de 50%. Está em torno de 50%. E uma das razões, entre muitas outras, que eu ouço, colegas que têm experiência falando, é que como hoje a medicina está muito judicializada, qualquer possível falha que possa ser atribuída a uma espera longa do médico, uma decisão demorada de tomar, ou de repente tomou a decisão muito antes da hora, ou tomou a decisão errada, isso leva a uma judicialização com causas que demoram meses, despesas com advogados e, às vezes, indenizações enormes, né? Eu, por exemplo, sei de um caso de um colega, não de Friburgo, mas lá de baixo, colega que foi meu companheiro de turma. Ele fez um parto que acabou partindo para uma cesariana. E esse hospital não dispunha de um gerador de luz, de energia. Contava só com a luz da rua. E com 2 focos na sala de parto, e que também era de cirurgia, movidos a bateria. Quando faltava a luz da rua, o foco de bateria acendia, mas houve um caos. Faltou luz, os focos acenderam, mas não duraram mais do que 20 ou 30 minutos, as baterias não estavam boas, coisas da vida. Houve um problema, essa senhora teve uma sequela cirúrgica que depois conseguiu se corrigir. Mas essa equipe teve uma despesa enorme com custas judiciais, coisas assim. E hoje muita gente, até em hospitais públicos, na dúvida, na incerteza, porque eles não têm monitor, não têm cardiotoco, não tem como acompanhar o bebê só com o sonarzinho ali, tuc, 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 tuc. Muitos, por temor de irem parar na justiça, dizem, não, eu vou tirar esse neném daqui porque o neném vivo ninguém reclama, o neném bem ninguém reclama. Eu não sei como se faz nas casas de parto quando há um problema, se isso vai para uma judicialização, se responsabiliza essa enfermeira, os acompanhantes, isso eu não sei. Mas eu acredito que grande parte, até mesmo, desse alto nível de cesáreas, seja pelo temor das questões judiciais. Então, para fugir disso, muita gente opera muito, né? Pois é, doutor Norberto, mas isso é um paradoxo muito grande, porque tem uma pesquisa da Fiocruz chamada Nascer do Brasil, que diz que, são dados do Ministério da Saúde, dados estatísticos, a cesariana mata 3 vezes mais mulheres por problemas decorrentes de infecções de cirurgia. Hospitalares. Exatamente. Eu até acredito que isso possa acontecer, Natália, em lugares com um mínimo de preparo. Por exemplo, aqui em Friburgo, rarissimamente você tem uma infecção de cesárea e também de parto normal, mesmo na nossa maternidade, que tem um volume de partos muito grande, né? Mas as estatísticas variam. Por exemplo, a Holanda é considerada hoje o país que tem o menor índice de cesarianas, talvez, no mundo. É quase 0. E eles têm um dos trabalhos mais bem feitos entre cesárea e parto normal. Concluíram que a cesárea para o bebê é menos lesiva quando feita a partir do início do trabalho de parto.
Por quê? Para esse bebê sair de dentro do útero materno pelo parto natural, normal, levam-se horas e horas e horas. E trabalhos feitos nesses hospitais, eles têm muitos recursos que infelizmente nós não temos, mostrando pequenas e grandes sequelas cerebrais, neurológicas, de partos prolongados, onde você não percebe os episódios de baixa oxigenação. Então eles concluíram assim: para a mãe, a cesárea não é boa como o parto normal, mas para o bebê é boa quando feita no início do trabalho de parto, porque o bebê sai do útero em questão de meia hora. E no parto normal você tem aquele período que você sabe, de 5, 6, 8 horas, né? E nós temos inclusive uma colega médica que fez o possível. Ela morava fora de Friburgo, agora mora conosco, é muito querida por todos. Ela tentou um parto, mas hoje ela confessa que lhe faltou um certo bom senso, né? O parto durou mais ou menos 12 horas. A criança, já é um jovem, um rapaz, mas ficou com problemas motores, por má oxigenação, enfim. Mas ela não pode queixar-se de ninguém, porque ela, como mãe e como médica, disse: não, eu posso, eu tenho, consegui. Mas realmente, eu acredito que se nós conseguirmos mudar o sistema, se nós conseguirmos colocar nos hospitais particulares, como a gente tem na nossa maternidade, equipes de plantão 24 horas, você possa reverter para o parto normal. Aquilo que seria cesárea vira parto normal, mas aí você tem que mudar as mesas de parto, colocar os dispositivos que ajudem a mãe, né? Botar equipes 24 horas. Aqui na maternidade, felizmente, a gente tem. Então, nos outros hospitais já não é, porque é muito caro também, né? E os hospitais particulares, eu percebo uma coisa: o plano de saúde, ele não tem como dizer para você: ó, Natália, a sua mensalidade, que é 600, vai passar para 800. Ué, por quê? Porque nós agora botamos equipes de plantão de obstetrícia ou de outra coisa. Mas eu não posso pagar 800 de um dia para o outro, né? Ninguém está preparado. Mas a nossa esperança, como médicos, inclusive, a maioria dos meus colegas torce para isso, que a gente consiga ter uma escola de formação de enfermeiras obstetrizes que venham, então, assumir esse trabalho, né? No mundo inteiro, a função que chama-se midwife, quer dizer, a mulher parteira. Na Inglaterra é a coisa mais comum. Minha filha mora no país que tem o melhor índice de qualidade de vida do mundo, que é a Noruega. Ela teve 2 meninas lá, uma com 4 quilos de parto normal. E a minha filha é uma mulher pequena, minhonzinha. E todos os 2 partos com a ajuda de enfermeiras obstetrizes, e num hospital público que tinha médicos, obstetras, anestesistas ali na mão. Qualquer dúvida, né? Eles poderiam atender. E ela ficou muito amiga, inclusive, da senhora que fez o 2º parto, tanto é que ficaram amigas de se visitar em casa. Mas são países que já adquiriram esse conceito. Você vai na Holanda, as estatísticas de parto cirúrgico são quase zero, a linha não sobe. Há anos é aquilo. Você vai no Brasil, mesmo nos hospitais públicos, onde tem as equipes, hoje nós estamos com acima de 51% de cesáreas. Mas por quê? Aquilo que eu disse a você, o receio de judicializar, de haver um problema, de ser julgado pelo Conselho de Medicina, pela Justiça. O indivíduo diz assim: eu nunca vi ninguém reclamar quando o neném chega bem em casa, mas reclamam quando o neném nasce mal. Isso vai criando uma dificuldade, né? Pois tá. Meus amigos, infelizmente, me avisaram aqui, a gente está no finzinho, mas de qualquer maneira, numa outra ocasião, nós poderemos fazer um outro programa aqui com a Natália, e seria interessante se a gente pudesse conseguir imagens de salas de parto, da casa de parto, que você falou, filmes, ou até fotografias, porque ninguém conhece esses dispositivos, banquinhos que ajudam, né? Por exemplo, as Índias no Brasil
Não sei no resto do mundo, mas aqui a gente tem informações dos livros de história e de antropólogos e de pessoas que trabalham com eles, que as índias se retiram muitas vezes do ambiente tumultuado e tem o seu filho próximo da aldeia, de cócoras, que é uma posição bem natural, né? Ô, Natália, eu agradeço a sua vinda para a gente trocar ideias aí e eu queria que você se despedisse do pessoal, sua câmera me parece que é essa, para a gente então encerrar aqui, acabou o nosso tempinho. Obrigada, doutor Norberto. Obrigada, TV Zoom, novamente estar aqui com vocês. Quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, nós fazemos uma roda de gestante todo último sábado do mês. Ou seja, amanhã a gente tem roda, dia 29. Amanhã é o primeiro, não, amanhã é o primeiro sábado do mês, não? Não, 29. Ah, é 29, isso é o último. Onde Enfim, é que é a roda? É na Rua Farinha Filho, número 34. Ali em cima do restaurante Campestre, no centro de Friburgo. É uma escola de música. Acho que é um sobrado. Isso, é um sobrado, é uma escola de música. Fica quase na esquina. Isso, eu conheço ali. É uma escola de música e em cima e embaixo tem o restaurante Campestre. Tem uma escadinha que você sobe. Ali em cima, então, ali em cima, todo último sábado do mês. Para quem quiser acompanhar, tem a nossa página do Facebook, que é Frutos da Serra. Entra no Facebook, segue a nossa página, faz contato com a gente, comigo e com a doula que trabalha comigo na roda, que é a Mica. As rodas são gratuitas, são abertas à família. Você gestante leva o seu acompanhante. Você recém-mãe que tem alguma dificuldade, como por exemplo a amamentação, e entre outras coisas, quer fazer um curso com a gente, pode ir lá, as rodas são gratuitas. Que horário que é? Amanhã vai ser às 14h30. É sempre às 14h30? Normalmente às 14h30. E no último sábado do mês. Então, todo último sábado às 14h30, em cima do restaurante Campestre. Quem não conhece a Rua Farinha Filho, é facílimo, né? E o Campestre, você subindo a Farinha Filho, lá no fim, a penúltima casa, me parece, né? Meus amigos, olha, nós estamos aí já roubando um pouquinho da TV O Tempo. Eu agradeço a atenção. Ficou aqui a Natália com as suas propostas de auxílio à grávida, à gestante. Isso é muito importante. A mulher grávida tem todo esse direito, precisa desse acompanhamento. Infelizmente, os sistemas não ajudam nem ao médico, nem à sua paciente. Mas vamos conseguir tocar isso e vencer e mudar um pouco isso. Um abraço para vocês, até a próxima. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.